direto da Clínica Quiven Cirurgia Plástica. Eu estou aqui com o cirurgião plástico, o Dr. Carlos Quiven. O Dr. Carlos toda semana está aqui para nos te dar dúvidas sobre cirurgia plástica que todo mundo quer, não é, doutor? E hoje eu gostaria de trazer um assunto que eu acho que muitas mulheres têm dúvidas, porque a gente fala muito em colocar o silicone, não é? Aumentar o seio, colocar próteses de silicone. Mas tem mulheres que querem diminuir a mama, não é? Porque tem a mama muito grande, ou porque já está caída, ou meninas mais novas, e colocar daí uma prótese para ficar tudo ok. É sempre necessária a colocação da prótese na diminuição? A gente divide, né, a plástica mamária como um todo em dois grandes grupos. Aqueles grupos onde a gente quer reduzir e o grupo onde a gente quer aumentar. Tá? Então, em linhas gerais, obviamente, o grupo que a gente quer aumentar vai precisar de prótese. O grupo onde vai haver uma redução, e sempre onde há redução, a gente reduz a mama, mas também levanta. Uma mama grande, difícil, raramente é uma mama grande em pé. Então, claro, assim, é uma cirurgia feita para levantar a mama e para reduzir. Tá? Nesse processo de redução, em alguns casos, a gente pode reduzir um pouco a mais do que num primeiro momento a gente planejou. E esse tecido a mais que a gente retira pode ser trocado por uma prótese. Isso pode acontecer em alguns casos. Tá? Principalmente naqueles casos onde a expectativa da paciente com relação a resultado pede a colocação de uma prótese. A paciente que está fazendo uma redução, mas ela está pensando num resultado que tem um pouco a ver com o resultado de uma colocação de prótese. Então, a gente tem que conversar bem com o paciente na consulta. Para saber qual é a expectativa. Traçar a expectativa e, em alguns casos, a gente resolve acrescentar uma prótese, mesmo numa plástica dita de redução. Tá? Mas, a princípio, quando a pessoa quer uma redução de peso, mulheres com muita mama, seio pesado, em geral a gente não coloca prótese, tá? Porque o que ela quer é uma redução significativa da mama. Então... E tem como deixar essa mama, mesmo sem a prótese, ela bonita? Bonita. Na maioria dos casos, sim. Tá? Então, assim, tem algumas meninas jovens, por exemplo, mamas muito pesadas, mas é uma mama pesada numa fase da vida que todos os tecidos são bem rígidos. Sim. São tecidos que têm uma vitalidade, que têm uma firmeza maior. Tá? A mama da mulher jovem, ela é praticamente toda glândula. Então, é um tecido mais fino. Né? Então, assim, a mulher nota que quando ela está para menstruar, por exemplo, a mama fica mais túrgida, porque o tecido mamário, ele está inchado. Tá? A mama é feita de gordura e tecido glandular, mama, né? Tecido mamário mesmo. Esse tecido mamário, ele é mais fino. Então, nas mulheres jovens, com muita mama, são mamas bem pesadas e firmes. Em muitos casos, não é necessária a prótese. Tá? Porque a gente consegue fazer uma mama muito bem estruturada, muito bonita, com o próprio tecido da pessoa. Com o passar do tempo. Mulheres que amamentaram, senhoras, onde a mama foi ficando mais pesada, mais caída, a textura do tecido mamário, ela muitas vezes não é muito boa, ou seja, a mama é um pouco flácida. Tá? Nesses casos, a prótese pode ser usada para dar uma firmeza maior, uma projeção maior. Então, para a mama não ficar sem muita projeção, na mulher jovem a gente consegue facilmente. Com o passar do tempo, após a amamentação e com a idade, às vezes uma prótese, nem que seja pequena, pode dar uma projeção um pouco maior, um resultado melhor. Tá? Então, tem que ser avaliado caso a caso. Tecidos pouco firmes podem pedir a colocação de uma prótese, mesmo nas reduções. Tá? E tem casos onde a redução não é tão significativa, a mama é mais caída do que grande. Nesses casos, a maioria das mulheres acaba pedindo, e o caso fica mais bonito com a colocação de uma prótese. Isso tem que ser avaliado caso a caso, é difícil generalizar. Mas, assim, às vezes o que parece um contrassenso de fazer uma redução e uma elevação de mama com a colocação de prótese, que teoricamente é para aumentar, nem sempre. A gente pode colocar a prótese e o resultado final ser uma mama maior, com um arredondamento um pouco mais intenso, com uma firmeza maior, causado pela prótese. A prótese pode ser um auxiliar nesse processo.
Existe hoje uma tendência para o tamanho da mama, porque nos anos 70 era zero quase, e todo mundo queria ter Nos anos pouco 80 seio. ainda era Nos pequena. 80 também. Depois tinha que ser grande. E agora? Eu acho que a coisa está voltando mais para a naturalidade, não é? Pelo menos é a impressão que eu tenho. Pelo menos parou de subir. Bom, Parou é as mamas assim. Eu acho que a gente chegou num momento cultural onde né, a cultura do corpo ela chegou ao seu máximo, as mulheres querem corpos perfeitos e o tamanho da mama tá, entrou nessa linha cultural também, e as mulheres cultuam muito. Corpo magro, cintura fina, a musculatura torneada e a mama com decote cheio. Tá? Isso, a cultura acompanha isso, né? A mama tem um aspecto cultural muito forte também. A tendência é que se procure sempre a naturalidade. Claro. Então, culturalmente se comete alguns exageros em alguns momentos, mas a tendência é sempre voltar para uma coisa mais natural. Então, já se quis mamas muito pequenas. Na década de 80, a redução mamária, a plástica redução, era mais realizada do que prótese de mama, e rapidamente isso se inverteu. Hoje em dia, a cirurgia de colocação de prótese se faz de uma maneira muito mais frequente. Né? Então, é muito pessoal também. Cada mulher tem que saber o seu... É que mulheres que antes colocavam mamas muito grandes e que depois foram ficando mais maduras, elas se sentiram, parece que com a mama muito grande, parece que a pessoa parece mais velha, né? Pode ter o efeito até de engordar um pouquinho, tá? Então, assim, às vezes, na mesma pessoa, mas em momentos diferentes de vida, o tamanho da mama vai ser diferente, né? As mulheres mais jovens tendem a querer uma mama maior. E as mulheres mais maduras, as senhoras, tendem a querer uma mama mais prática, um pouco menor, que vista bem com qualquer roupa. A sensualidade, às vezes, não é um fator tão importante naquele novo momento de vida. Então, assim, é muito comum a gente acompanhar mulheres que em algum momento pediram mamas grandes e depois reduziram. Tá? É uma opção também. É isso aí. Semana que vem, mais Dr. Carlos Cuivo para você.